Obrigado por trazer componentes aqui nessa conclave do Instituto Brasileiro de Seguros. Atendendo ao convite do seu presidente, que nós desenvolvemos. Eu gostaria de esclarecer nesse bloco que a minha abordagem do tema vai ser estritamente pragmática, à luz da Regra 1307, de 96, que disciplinou no sistema jurídico brasileiro o Instituto da Arbitragem com a sua autonomia atual, de forma a se constituir um instrumento autônomo e específico na solução de conflitos de interesses. Nós estamos na época das ADRs, na época dos equivalentes jurisdicionais, que tentam, de uma forma ou de outra, aliviar a tarefa do judiciário, que não tem mais condições de suportar o peso dos conflitos que surgem aos milhares e são submetidos à sua apreciação. Não há condições de, em menos de uma hora, de examinar toda a lei 9.307. E, portanto, eu tive o cuidado de selecionar alguns aspectos referentes a essas leis, a essa lei, e colocá-los exatamente ao sistema normal de solução de conflitos, que é o sistema jurisdicional. A arbitragem, me lembro bem aos colegas, tem a mesma estrutura do processo. Exatamente porque na arbitragem existem duas partes em posições antagônicas num conflito de interesses que vai ser decidido por um terceiro desinteressado. A diferença aqui, basicamente, é que esse terceiro desinteressado é o particular, ao passo que na atividade jurisdicional nós temos um órgão estatal fazendo o que o árbitro faz no plano não jurisdicional estatal. Isso é muito importante porque permite que nós possamos, através do enfoque do processo civil estatal, implementar as lacunas que existem, evidentemente, na Lei 9.307, algumas dezenas de artigos, jamais poderia solucionar todos os problemas que advêm da sua atuação. A arbitragem, evidentemente, distingue-se da transação, embora tenha a mesma base, ou seja, versa uma e outra matéria referente à disponibilidade, ou seja, a possibilidade de alguém abrir mão do direito de favor do outro. Como dizia Niceto Calazamor e Castilho, as soluções de conflitos se fazem de formas diferenciadas, autônomas e heterônomas. As autônomas são aquelas que se resolvem através da atuação só das partes litigantes, no caso típico da transação. As heterônomas através do terceiro, que é o caso típico da arbitragem. E embora não queira ingressar no plano doutrinário, nós temos de enfrentar aqui, inexoravelmente, a questão referente à natureza jurídica da arbitragem. A arbitragem seria um instituto de direito privado, de direito público, uma atividade privada, uma atividade pública, uma atividade jurisdicional particular ou privada, e assim por diante. Dirão vocês, mas que interessa isso em termos práticos? É significativa a importância dessa qualificação. Exatamente porque, se nós entendermos que as regras da Lei 9.307 se analogam às normas processuais, todas as modificações que vierem a ser feitas a respeito dessa lei terão incidência imediata nas arbitragens em curso, como acontece com as leis processuais. Incide imediatamente, embora respeitando os atos já realizados, dos quais derivam direitos ou obrigações, ônus ou faculdades. Pessoalmente, aqui, esta posição é confrontada com outras, existem teorias privatísticas, teorias publicísticas e teorias mistas, como costuma acontecer
quando há uma controvérsia em matéria jurídica. Pessoalmente, eu entendo que nós temos da arbitragem uma atividade jurisdicional, privada, com os mesmos efeitos, com as mesmas consequências da atividade jurisdicional estatal. Em sendo assim, as modificações que se fizeram à Lei 9.307 de 96 repercutirão relativamente às arbitragens nacionais em curso. Então, isso mesmo, não se vai poder falar em direito adquirido à manutenção do regime escolhido. Há um problema que permite sustentar, que é o contrário, na medida em que o procedimento, como veremos mais adiante, o procedimento da arbitragem fica ao albedrio das partes. Eles vão optar pelo tipo de procedimento que eles conquerem, inclusive se reportando a procedimentos já prescritos em instituições especializadas, entidades especializadas, como acontece aqui com a Federação das Indústrias, como acontece na França com a Câmara de Comércio Internacional, a CCI, que é muito procurada para esses fins. De qualquer forma, me parece que não há direito adquirido a um procedimento, e este procedimento, sempre que alterado, direto ou indiretamente por uma lei nova, terá de se amoldar à lei nova. Então, esta é uma premissa que me parece fundamental para a abordagem das outras matérias referentes aos aspectos processuais da arbitragem. E desde então, uma vez que se firma essa premissa, nós temos de conceber que esta atividade privada de solução de conflitos há de observar também aqueles princípios constitucionais processuais. Ou seja, a arbitragem deve respeitar escrupulosamente o problema do contraditório e da ampla defesa, sem o que ela estará fadada a se submeter a uma ação de nulidade que é prevista no artigo 33 da Lei 9.307 e, portanto, correndo o risco de ser anulada. Entre os diversos princípios constitucionais que informam o processo civil brasileiro, além deste do contraditório e da ampla defesa, nós podemos invocar o princípio da fundamentação necessária das decisões arbitrais, tal como ocorre com as decisões judiciais, bem como o problema da imprestabilidade, ou melhor, da inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente. Já nem digo das provas ilícitas, eu me reporto às provas ilícitas por derivação, ou seja, aquelas provas que são lícitas, mas são apropriadas de uma maneira ilícita. Parece-me, pois, que na atividade arbitral, esses princípios básicos e fundamentais do processo civil brasileiro terão de ser também escrupulosamente observados. Carmona, que é um dos melhores comentadores da Lei 9.307, entende que a exigência de fundamentação não se põe em relação à sentença arbitral estrangeira. E como todos sabem, a sentença arbitral estrangeira é aquela que foi prolatada fora do território nacional. Então, poder-se-ia fletir esta exigência, fazendo com que a sentença fosse prolatada fora do território nacional, tornando-se assim uma sentença estrangeira e depois ela passaria a ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal, atuando aqui no Brasil. Mas o princípio do convencimento das partes, que advém da justa e adequada fundamentação da decisão, me parece inarredável, seja para fins de homologação de sentença estrangeira, seja para fins de validade da sentença arbitral prolatada no Brasil. Aliás, a fundamentação é exigência expressa relativamente à sentença arbitral e consta, nesse sentido, da Lei 9.307 de 96.
As tutelas passíveis de obtenção através da arbitragem são aquelas exclusivamente declaratórias no sentido lato, ou seja, ao árbitro somente será possível dizer o direito aplicável à espécie, não realizá-lo no plano fático. Mas, neste plano de declaração no sentido lato, o árbitro poderá atuar declarando simplesmente existência ou inexistência de uma relação jurídica, falsidade ou autenticidade de um documento, bem como constituir ou desconstituir relações jurídicas e atuar gerando um título executivo judicial através de uma decisão de tônus condenatório. Esse título executivo judicial já está elencado no artigo 584 do Código de Processo Civil. E a respeito disso, dele mais tarde, eu gostaria de fazer algumas considerações, porque a Lei 9.307 não se precatou com a possibilidade de fraude através de arbitragem. Como nós temos fraude através de decisões judiciais, hoje, infelizmente, muito frequentes no âmbito da jurisdição estatal, nós poderemos chegar ao ponto, a esse tipo de patologia, mesmo através da sentença arbitral. Origem e fundamento da arbitragem. O fundamento da arbitragem, primeiro, é a lei, que autoriza esse sistema de solução de conflitos de interesses. E, mais do que isso, além da lei propiciando essa possibilidade, o Ministério se faz que haja uma convergência de vontades, no sentido de que possa ser submetido o conflito real ou futuro à apreciação de um árbitro, à jurisdição privada. Sem isso, evidentemente, nós não poderemos obter esta forma alternativa de solução de conflitos. Este direito de exigir, no plano da jurisdição privada, a solução de conflitos, uma vez sedimentado numa convenção de arbitragem, se torna um direito potestativo, ou seja, um direito pelo qual alguém exige um determinado cumprimento e a parte contrária nada pode fazer para se forrar dele. E aqui nós chegamos a um aspecto importantíssimo da arbitragem que foi ressaltado na Lei 9.307. Foi bem acentuado, inclusive implicou modificação no artigo 267 do Código de Processo Civil, que a simples convenção de arbitragem exclui a jurisdição estatal. Significa isto que, mesmo que não haja compromisso, apenas a convenção de arbitragem, que pode ser uma cláusula compromissória ou um compromisso, ela exclui totalmente do Poder Judiciário a possibilidade de examinar aquele conflito. Então, se ocorrer, se eu tiver, em meu favor, num contrato determinado, uma cláusula compromissória, que, segundo alguns, não tem a mesma eficácia do compromisso, mesmo assim, a questão submetida ao judiciário dele deve ser arredada, porque está excluída a jurisdição estatal. E já que eu me reportei à Convenção de Arbitragem, a Lei 9.307 estabelece uma distinção que é importante acentuar. Nós temos, sob o rótulo genérico de Convenção de Arbitragem, a cláusula compromissória, é aquela que consta dos contratos pela qual todas questões futuras relativas àquela matéria serão submetidas à arbitragem. E o compromisso, que é um instrumento pelo qual se submete à arbitragem um conflito já existente. Então, é necessário notar a diferença de cronologia. No caso da cláusula compromissória, os conflitos serão futuros.
No caso do compromisso, o conflito é presente, portanto, delimitado, passível de individualização e, portanto, de uma solução através de uma sentença arbitral. Aqui tem residido problemas dos mais sérios, por enquanto, na praxis forense. Existe uma grande arbitragem, ou melhor, existem ações sobre uma arbitragem que está em curso no exterior, um valor enorme, onde se discute exatamente a possibilidade de uma cláusula compromissória atuar como compromisso. Aqui nós chegamos, então, na teoria das chamadas cláusulas compromissórias vazias e cláusulas compromissórias cheias. A cláusula compromissória vazia é aquelas que simplesmente coloca as questões, os conflitos futuros sob a jurisdição privada. A cláusula compromissória cheia é aquela que implementa desde logo todos os requisitos do compromisso. Então, para determinado posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a cláusula compromissória cheia substitui o compromisso. Defende essa posição na doutrina nacional Carmona, que foi um dos autores do projeto de lei, do qual adveio a Lei 9.307. Contrariamente a esse posicionamento, nós encontramos Carreira Alvim, que editou recentemente uma obra maçuda, cerca de 500 páginas, a respeito da arbitragem interna. Agora, é importante exatamente isso. Se eu tiver uma cláusula compromissória cheia, eu passo diretamente à arbitragem. Se eu não tiver essa cláusula vazia, eu tenho de obter a celebração do compromisso para, então, iniciar a arbitragem. Há uma decisão, talvez seja um leading case aqui na Justiça Estadual, da 5ª Câmara do Tribunal de Justiça, que entendeu que nas cláusulas compromissórias cheias independe a arbitragem da celebração de compromisso. Esta questão está sendo submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Não sei qual será a decisão que ali vai ser tomada. Só que este caso específico tem uma nuance, onde se entende que a cláusula que está sendo discutida, a cláusula compromissória cheia, seria uma cláusula pertinente a um contrato internacional. E sendo um contrato internacional, se defendeu, e existe um acórdão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, se defendeu que nos contratos internacionais, por força da Convenção de Genebra de 1923, que não foi alterada pela Convenção de Nova York, que é posterior, nesse particular não foi alterada, as cláusulas compromissórias são suficientes nos contratos internacionais para ensejar a arbitragem internacional. Então, este aspecto é muito relevante e é importante se perceber. Primeiro, nós temos um contrato internacional para se invocar a Convenção de Genebra. E segundo, se aceita a cláusula compromissória cheia como um sucedâneo de compromisso. E há um complicador ainda maior. Como às partes é deferida a opção pelas regras de instituições internacionais ou entidades especializadas em arbitragem, passa-se a questionar se, existindo numa cláusula compromissória esta referência, e se estas normas das entidades especializadas já preverem todo o mecanismo de instituição e processamento de arbitragens, se torna despicienda a celebração do compromisso de cumprimento. Compromisso, melhor dizendo. Compromisso de cumprimento é força do árbitro, não compromisso. Pois bem,
é outra questão que está sob júdice. O artigo 5º da Lei 9.307 diz que as partes podem se reportar a instituições especializadas para a instituição e processamento da arbitragem. O posicionamento contrário diz que não é possível instituir a arbitragem, é possível adotar o procedimento das entidades internacionais e especializadas. Quem defende essa impossibilidade é Carreira Alvim. O professor Carreira Alvim, que é meu amigo, é um excelente processualista, mas eu não sei se ele tem ainda suficiente conhecimento das regras da arbitragem, já viu funcionar uma arbitragem para chegar às conclusões. Agora, é importante sentir que o compromisso exige alguns aspectos, ou melhor, alguns elementos essenciais, que são, basicamente, nome e qualificação das partes, nome e qualificação dos árbitros, o objeto do litígio e o local onde vai ser proferida a sentença. Esse local onde vai ser proferida a sentença é importante exatamente porque ele vai qualificar se a sentença arbitral é estrangeira ou é nacional. Se for estrangeira, terá de ser necessariamente homologada. Nacional, não. E muitas vezes, estas regras de entidades internacionais especializadas dizem que a entidade é que vai determinar onde será prolatada a sentença arbitral. Então surge este problema que é sério dentro do nosso sistema jurídico. Será que o fato de se reportarem as partes numa cláusula compromissória a um conflito já pré-existente, para poder defini-lo, afinal de contas, e a possibilitar a atuação dos árbitros, e também deixar a entidade especializada a fixação do local onde vai ser prolatada a sentença, implementaria os requisitos previstos para o compromisso? Ou nós teremos escrupulosamente de atender tudo o que a lei diz, os 4 elementos básicos: qualificação de partes, qualificação de árbitros, objeto do litígio, o conflito e o local onde vai ser prolatada a sentença arbitral. Meu entendimento pessoal, evidentemente sujeito a todas as críticas, é que seria um bis in idem exigir um compromisso específico quando a cláusula compromissória já prevê qualificação das partes, qualificação dos árbitros, o objeto, o conflito com a sua individualidade e seus contornos, só não prevendo especificamente, deixando que uma entidade fixe o local onde vai ser proferida a sentença, tenha sua validade e sua eficácia na dependência da celebração de um compromisso. E é importante sentir que o compromisso é um ato posterior. E se a parte convocada nos termos do artigo 6º, notificada para comparecer e celebrar o compromisso, não o fizer, nós teremos de iniciar uma ação judicial. Do artigo 7º da Lei 9.307. Chama-se ação de instituição de juízo arbitral, onde se cita a parte para comparecer, o juiz tenta uma conciliação. Se não for possível a conciliação, se pretende ou se procura fixar a escolha dos árbitros, quais seriam os árbitros, e, no fim, a míngua de qualquer harmonização de interesses, o juiz prolata uma sentença e essa sentença vai valer como compromisso arbitral, ensejando, portanto, a atuação dos árbitros que serão nomeados. Só que há um problema muito sério, na verdade, que é o detalhe específico da Lei 9.307, que a arbitragem só se inicia quando os árbitros ou o árbitro aceitam a sua nomeação. Portanto, se nós temos uma cláusula compromissória, se temos um referencial definido em relação
a estatutos ou regulamentos de entidades especializadas, centenárias, inclusive na sua atuação, parece-me totalmente desnecessário se exigir uma celebração de compromisso. E quando as partes anuíram na cláusula compromissória, anuíram também em outorgar a um terceiro, no caso uma entidade especializada, poderes para nomear árbitros, poderes para disciplinar o procedimento da arbitragem e também para fixar não só o local onde será pronatada a sentença, como também a língua pela qual essa sentença será versada. Bom, o problema da língua é quando nós encontramos contratos internacionais. A arbitragem interna, a língua será necessariamente o vernáculo. Então, este é um dos problemas, no momento, dos mais sérios para definir a arbitragem no plano interno. Eu disse a vocês há pouco que a Lei 9.307, inseriu no Código de Processo Civil o item 7 do artigo 267, que retirou da jurisdição estatal a possibilidade de apreciar questões submetidas à arbitragem. E é necessário acentuar também as questões referentes à existência, validade, eficácia do próprio compromisso arbitral ou da cláusula compromissória correspondente. Então, não é o juiz estatal que vai decidir se existe compromisso, se não existe, se o compromisso é válido, se o compromisso é eficaz ou ineficaz. Quem tem de fazê-lo é o árbitro. O árbitro tem competência, segundo a Lei 9.307, para definir e julgar a sua competência, a validade, a existência ou a eficácia da cláusula compromissória ou do compromisso arbitral. É a aplicação no plano da arbitragem do princípio que já é antigo do processo civil, do competens competens, ou seja, somente o juiz pode ser juiz da própria competência. No caso da arbitragem, somente o árbitro pode ser juiz da sua própria competência. Isto é também fundamental. Quem quiser discutir no plano judicial se existe, se não existe compromisso, se existe ou não existe cláusula compromissória, terá de fazê-lo através de um árbitro. Agora, o problema fica um pouco complicado quando não existe o árbitro ainda, não foi um árbitro aceito para decidir sobre essa matéria. Então, se, por exemplo, eu tento obter uma declaração de inexistência de compromisso hábil a gerar uma arbitragem, perante quem eu poderia fazer? Na verdade, eu teria de celebrar um compromisso que outorga ao árbitro o reconhecimento preliminar da existência ou inexistência desse próprio compromisso. Agora, eu posso já alertar todos, existe também no Foro de São Paulo uma ação declaratória de inexistência de compromisso arbitral. Essa ação foi julgada procedente e os autos subiram recentemente para o Tribunal de Justiça. Então, a juíza local entendeu que ela era competente para reconhecer que determinada cláusula compromissória, tida como cheia, não era, na verdade, equivalente a um compromisso e, portanto, não sujeitava qualquer das partes do contrato onde existia aquela cláusula compromissória a se submeterem a uma arbitragem. E sim, haveria necessidade de celebração de um novo compromisso para que isso pudesse ocorrer. Vocês podem reparar que nós estamos ainda, a respeito de 3 anos de vigência desta lei, ainda, de certa forma, tentando definir no plano jurisdicional, que é o que define e o que resolve tudo,
as formas e o âmbito dessa Lei 9.307. Curiosamente, porém, porque a doutrina já produziu mais de 10 obras a respeito da arbitragem, doutrina nacional. A jurisprudência que ainda não se consolidou, até porque as questões vão surgindo paulatinamente e demoram para chegar a uma decisão final. Como eu disse a vocês, o compromisso pode ser celebrado através de um instrumento particular, assinado por duas testemunhas, ou por termo nos autos. Ele será judicial quando aplicado a um conflito que já está sob júdice. E será, evidentemente, um compromisso extrajudicial quando referenciado a um conflito que não ingressou em juízo. Então, como eu estava dizendo há pouco, o árbitro é competente para definir sua própria competência. Mas, se o processo já estiver em juízo, tal como acontece com a transação que põe fim ao processo judicial, o compromisso também porá, e depois disso, somente o árbitro nomeado, instituída a arbitragem, poderá se manifestar a respeito deste assunto. Portanto, o compromisso equivale para o processo civil à inicial. É necessário que exista a inicial e, como eu disse há pouco, a arbitragem estará iniciada assim que o árbitro escolhido pelas partes ou os árbitros aceitarem a nomeação. Correspondendo ao processo civil, a ação está proposta sempre que despachada ou distribuída. Então, aqui modifica-se um pouco e se transforma numa arbitragem quando os árbitros aceitarem, ou seja, quando emergir a jurisdição privada. Se a parte convocada não comparecer, como eu disse há pouco, haverá uma ação de instituição de arbitragem e o compromisso será uma sentença judicial. Agora, há pressupostos básicos para a arbitragem. E daqui nós começamos a enfrentar alguns problemas que a lei da arbitragem não aborda especificamente. É necessário que existam partes. A arbitragem trabalha com a dualidade de partes. Partes capazes. A representação técnica, ou seja, a presença de advogado não se faz mistério, não é necessária, como acontece no processo civil. Outro pressuposto essencial para a arbitragem é o compromisso arbitral ou uma sentença que substitua. A existência de árbitros. Examinando esses aspectos, vejam bem, não cuida a Lei 9.307 das questões que emergem, primeiro, da incapacidade superveniente das partes litigantes. Segundo, caso de morte das partes. Terceiro, caso de sucessão de partes. A incapacidade superveniente, estando em curso a arbitragem, me parece que não deveria afetar a estrutura da arbitragem. Em havendo falecimento de um dos litigantes, deverá assumir a sua posição, o espólio. Agora, o problema mais sério é no caso de sucessão de partes, aqui do artigo 42 do Código de Processo Civil. Alienação do objeto da arbitragem ao terceiro. Se isto ocorrer lá no processo civil, nós temos uma solução. O terceiro que adquirir o bem ou se tornar cessionário do direito fica sujeito àquela decisão. Será que nós poderíamos aplicar também à arbitragem a mesma solução? Ou seja, eu adquiro um determinado bem que é objeto da arbitragem.
de duas uma, ou o ingresso substituindo a parte que alienou com a concordância da contraparte, ou então eu teria de ficar sujeito à eficácia da decisão que for prolatada relativamente às partes primitivas e originárias. Mas surge um problema sério. Quem continua na arbitragem será aquilo que em processo civil se diz substituto processual. Será que o substituto processual tem aptidão para dispor de bens ou direitos dos quais ele não é titular? Reparem bem, em se tratando de arbitragem, havendo concordância de ambas as partes, não há problema algum. Pode haver sucessão perfeitamente. Se a parte contrária não atender, qual seria a solução? Aplicaríamos a regra do processo civil, artigo 42, ficando, evidentemente, aquele que adquiriu e não participou da arbitragem, submetido à eficácia da decisão arbitral, que corresponde, que tem a mesma eficácia, aliás, da coisa julgada papelial? É uma questão que deverá ser solucionada pela jurisprudência, porque não é, de modo algum, inusitada essa situação. Alguém que tem um bem sujeito à arbitragem poderá, evidentemente, que não perdeu a disponibilidade deste bem, poderá aliená-lo no curso da arbitragem. E aí caberá indagar quais seriam as consequências para o adquirente e para o alienante. Porque também em relação aos partícipes da arbitragem devem atuar os princípios básicos de lealdade processual e vedação da má-fé, da litigância de má-fé. Não há por que se subtrair da arbitragem os pressupostos morais e mesmo jurídicos que embasam a atuação dos litigantes em qualquer tipo de processo, seja o processo jurisdicional, seja o procedimento arbitral, melhor dizendo. Esses aspectos, repito, não têm sido abordados com frequência pela doutrina e muito menos têm sido, pelo menos até agora, objeto de apreciação judicial. Se nós cuidarmos da litigância de má-fé, nós temos de pensar também nos poderes dos árbitros. Os árbitros teriam os mesmos poderes do juiz, poderes investigatórios, poderes disciplinares, poderes de sancionar a litigância de má-fé? Não estando previsto nada disso no compromisso arbitral, deverá o árbitro pacientar, ou os árbitros pacientarem condutas de má-fé, violação do dever de lealdade processual, sem poder aplicar qualquer sanção a esse respeito? Omissa a Lei 9.307, é possível, a meu ver, colacionar o Código de Processo Civil para fazer atuar também aqui as sanções ali previstas. Argumento em contrário, não se aplicam sanções por analogia. Então, nós teríamos de investigar qual a solução que o árbitro poderia dar numa hipótese como esta. E parece que suspender a arbitragem até que a parte violadora dos deveres de lealdade se resolva a atuar dentro do plano da moralidade e da boa-fé, o que poderia trazer prejuízos para a contraparte, que está interessada numa rápida solução da arbitragem, que, como consta da lei, se não houver uma repactuação, ou se não houver nada impedindo, deveria terminar dentro do prazo de 6 meses. Para mim, a solução seria importar realmente no Código de Processo Civil as sanções correspondentes, para tornar o árbitro
com os mesmos poderes do juiz, sem o que essa arbitragem pode se desviar dos seus fins, que são, melhor dizendo, resolver definitivamente o conflito. É bem verdade que as arbitragens, vamos notar isto, as arbitragens, quando versam questões entre partes que pretendem continuar como contratantes, elas se resolvem com muita facilidade. Agora, quando a arbitragem chega no fim de uma relação comercial, então ela se torna altamente litigiosa e as hipóteses de litigância de má-fé podem perfeitamente ocorrer. Até porque se sabe que, finda a arbitragem, não haverá mais continuidade de relações entre as partes litigantes. A competência do árbitro deriva de opção das partes. Uma vez que ele foi escolhido, foi outorgado a ele o poder de decidir, não cabe mais alterar, salvo superveniente motivo de suspeição ou de impedimento, porque em relação ao árbitro funcionam aqueles mesmos ditames que valem para o juiz no processo civil. Então, hipótese de suspeição, hipótese de impedimento. Acontece que ambos, impedimento e suspeição, devem ser arguídos na primeira manifestação da parte nos autos, para impugnar o árbitro. Não cuida especificamente a lei de impedimento e suspeição supervenientes à nomeação do árbitro. Parece que estes também podem ser arguídos oportunamente, na medida em que é fundamental, tanto para o árbitro como é para o juiz estatal, a imparcialidade. Juiz parcial é uma contradição nos próprios termos que não pode subsistir de maneira alguma. Nós temos também, como paralelo no processo civil, as condições para a realização da arbitragem. Entre elas, eu destacaria uma que é muito importante, a legitimidade. Quem é que pode, efetivamente, convencionar uma arbitragem relativamente a um determinado bem, a um determinado direito? Somente aquele que se diz titular daquele direito. A legitimidade é um pressuposto de eficácia do ato jurídico. E no processo civil, ela tem de ser, como aqui na arbitragem, ela tem de ser medida através do confronto de dois elementos desse processo, ou seja, da parte e do próprio objeto da arbitragem. Havendo uma correlação entre a parte que invoca o direito e o próprio direito, nós temos legitimidade direta para se levar um compromisso e submeter o litígio à arbitragem. Agora, pode ocorrer, como eu disse há pouco, o problema da legitimidade indireta ou extraordinária. Alguém que não é titular do bem, submetendo este bem a uma arbitragem. Não me parece que o substituto processual tenha poderes para subtrair da jurisdição estatal uma determinada questão da qual não é ele diretamente interessado. Ele atua em lugar do titular. E, portanto, ele está abrindo mão, está dispondo de um direito que não é dele. O direito de levar à jurisdição estatal aquele conflito. Essa jurisdição estatal, mal ou bem, ela é residual. Onde não cai lá a jurisdição arbitral, haverá sempre a jurisdição estatal. Então, a opção por uma jurisdição diferenciada me parece que exorbita ao âmbito de poderes
que o sistema jurídico outorga ao substituto processual. E aí nós temos o surgimento de questões interessantes, como, por exemplo, se um condômino poderia, atuando isoladamente, tal como a lei o autoriza, o direito o autoriza, atuando isoladamente, submeter um litígio versando o condomínio, ou seja, um imóvel, um condomínio, a uma arbitragem. Ele apenas legitimado a levar ao juiz estatal essa questão, se estaria também legitimado a fazê-lo através da arbitragem. Que não se esqueçam que a arbitragem abrange todos os tipos de tutela jurisdicional que não impliquem atuação no mundo empírico. Então, eu posso perfeitamente submeter à arbitragem uma questão referente à reivindicação de um imóvel. E aí cabe indagar. Qualquer condômino está legitimado a defender em nome próprio todo o condomínio. Estaria também legitimado a submeter em nome próprio todo o condomínio a uma arbitragem sem a participação dos demais condôminos? E isso tem uma repercussão, por exemplo, em todos os tipos de litisconsórcio unitário, que são aqueles litisconsórcios que exigem uma solução única para todos os litisconsortes. Parece-me aqui, no caso do litisconsórcio unitário, necessário que só haverá possibilidade de submeter a questão à arbitragem se todos os litisconsortes celebrarem o compromisso. Ou seja, vai haver também um litisconsórcio no compromisso. Várias partes no compromisso litigando contra uma só, ou várias partes no compromisso litigando contra outra pluralidade de partes. Então é preciso atentar para esse aspecto que é fundamental no plano da disponibilidade dos bens ou direitos, que é essencial também para a rigidez jurídica do compromisso. E uma outra questão que é também crucial é a possibilidade da arbitragem admitir terceiros, como existe no processo civil. Será que nós contamos com a possibilidade de inclusão daqueles terceiros nas formas de intervenção necessária na arbitragem? Ou seja, seria possível chamar o processo? Seria possível nomear a autoria? Seria possível denunciar na lide? Essas são as formas obrigatórias de intervenção do terceiro. E, a par delas, nós temos aquelas formas facultativas, a assistência e oposição. Em relação às formas necessárias, parece que somente uma delas provocaria problemas sérios. Chamamento ao processo é impossível fazê-lo, ninguém pode ser constrangido a ingressar numa arbitragem por iniciativa de outro. Da mesma forma, a nomeação à autoria não tem cabimento, que serve para corrigir a legitimidade. Essa correção se faria independentemente de qualquer medida dessa natureza. Problema sério que pode ocorrer diz respeito à denunciação da lide, principalmente no que tange ao item 1º do artigo 70 do Código de Processo Civil. O caput do artigo 70 diz que a denunciação da lide é obrigatória, mas a doutrina e a jurisprudência já sedimentaram-se no sentido de que apenas aquela hipótese do artigo 1º, do item 1º do artigo 70, é efetivamente obrigatória. É a hipótese da notificação, da denunciação da lide ao alienante, no caso de ações em que se questiona sobre posse e domínio, para resguardar ao adquirente o direito que da evicção lhe resultará. Esta
Denunciação é fundamental sob pena de perda desse direito, porque está estatuído isso no Código Civil, no artigo 1107, se não me falha a memória. Então, nesta hipótese, seria possível trazer para a arbitragem um litis denunciado? Parece-me que não. Se eu optar por uma arbitragem nesta matéria, praticamente eu estou abrindo mão do meu direito, que resultará da evicção no caso de insucesso na arbitragem. Forçar que uma outra parte venha para a arbitragem para responder por uma responsabilidade que deriva de outro fundamento jurídico seria impensável, a menos que, e aqui nós entramos novamente no problema da arbitragem, onde a Lei 9.307 abriu à vontade das partes a possibilidade de agregar ou desagregar quem quiser dessa própria arbitragem. Que as partes permitam que esta outra figura de litis denunciado venha a compartilhar numa arbitragem uma relação arbitral, por assim dizer, angular, onde o insucesso da arbitragem para o litis denunciante implicaria necessariamente o sucesso da arbitragem em relação ao litis denunciado. Mas são complicações que, a meu ver, apenas viriam empecer a atividade dos árbitros sem maior vantagem para as partes. E quem quiser realmente se resguardar dos riscos da evicção, que se afaste da arbitragem e recorra à jurisdição estatal. Nós não podemos complicar a arbitragem que veio e que tem como uma das suas grandes vantagens a sua simplicidade e celeridade, através de inserção de terceiros no âmbito dessa relação processual privada. Problema também que não foi muito bem regulamentado na Lei 9.307 é o problema da revelia. Se a parte não comparecer, firma compromisso e não comparece, o que vai acontecer? O juiz vai considerar como havendo uma confissão ficta a respeito dos fatos arguídos pela outra parte? Porque, na verdade, na arbitragem, alguém toma iniciativa, uma das partes toma iniciativa, formula o seu pedido e a contraparte vai impugnar esse pedido. Não me parece que se aplique de uma forma irrestrita o princípio do reconhecimento, da ficta confessio, ou do reconhecimento da validade, da veracidade dos fatos. O árbitro deve atuar aqui com os poderes investigatórios do juiz e procurar descobrir a verdade real, sempre que possível. Da mesma forma que se tenta atingir a verdade real dentro do processo civil, e não se contenta mais com a verdade meramente formal, parece-me que este deve ser o escopo do árbitro ou dos árbitros na arbitragem. Reconvenção na arbitragem é perfeitamente possível, embora pareça um tanto esdrúxulo isso. Mas, havendo uma correlação entre o objeto da arbitragem primitiva e a defesa da contraparte, esta reconvenção tem sido admitida. Aliás, eu posso me reportar até uma arbitragem em curso perante a Câmara de Comércio Internacional, onde existe o pedido e, na contraparte, um pedido reconvencional. E ninguém impugnou isso porque ambas as partes aceitaram o pedido principal e o pedido reconvencional, que, pela sua vinculação, pela sua conexão, não acarretaram ou não estão acarretando para o procedimento arbitral nenhum prejuízo, seja em termos de tempo, seja em termos de despesas. O procedimento, como eu disse aos senhores,
é absolutamente adstrito à vontade das partes. Pode estabelecer o que bem entender, desde que não viole os princípios fundamentais do processo da ampla defesa, do contraditório, inclusive pode optar por decisões que venham marcadas pela equidade. E surge um outro problema polêmico. Poderia o árbitro antecipar a tutela, aplicando os artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil? Então, Carmona e Carreira Alvim entendem perfeitamente possível a antecipação da tutela. Mas se houver essa antecipação da tutela com possibilidades de atuação no mundo empírico, ou seja, houver necessidade de uso de força para se antecipar essa tutela, se tornar efetiva a antecipação da tutela, evidentemente o árbitro não tem condições de fazê-lo. Haverá de requerer ao juiz estatal para que o seu comando seja atendido. A antecipação de tutela seria feita com base no risco de um prejuízo irreparável ou então em função de uma revelia ou em função de uma defesa inconsistente ou meramente procrastinatória da parte contrária. Não havendo impedimento algum a esse respeito na Lei 9.307, nada impede que isso ocorra. Somente nós teremos um aspecto a se considerar, é que quem antecipa a tutela vai responder por isso. E essa antecipação de tutela implicaria a formação no juízo estatal de um processo à parte. Na medida em que haveria necessidade de constrição de bens e de outras medidas correlatas. Suponham que se antecipe a tutela numa obrigação de fazer ou não fazer. Nós teríamos, inclusive, condições para o atingimento dessa antecipação de aplicações de multa. E isso tudo exige, efetivamente, a formação de um processo autônomo, vinculado e dependente da decisão arbitral. E esse processo, na medida em que vai causar prejuízo a outrem, implicará também responsabilidade daquele que requereu, obteve e efetivou a medida antecipatória. As provas são todas aquelas permitidas no Código de Processo Civil. Nós temos provas testemunhais, provas documentais, periciais, por incrível que pareça. Sempre se entendeu que a arbitragem teria seu sucesso exatamente porque os árbitros seriam os peritos e não mais o juiz estatal julgaria com base em informações de peritos, que no fundo o perito é que decide tudo, que o juiz não conhece a matéria, mas há a possibilidade de se nomear peritos também na arbitragem. Porque os árbitros escolhidos podem não ser necessariamente experts naquela matéria. Inspeção arbitral me parece perfeitamente válida e recomendável, aliás, para que o árbitro possa decidir sobre matéria de fato, sem intermediação de testemunhas e de peritos. O problema a considerar seria o depoimento da parte. Se esse depoimento da parte poderia ser tomado sob pena de confissão. Não há previsão para isso. Então, aplicações de penalidades. A parte não faz prova em seu próprio proveito. Já vige há séculos o princípio nem sibi, título constituit. Então, ouvir a parte só para se obter informes desfavoráveis a ela. Seria obrigada a parte a comparecer, inexistindo qualquer imposição nesse sentido, ficaria ao albedrio dela fazê-lo. Mas isso ainda vai depender de uma tomada de posição da jurisprudência em face da omissão da Lei 9.307. Pode ser pactuado como fase do procedimento
que as partes se obrigam a comparecer e depor a respeito, na medida em que é livre a pactuação do procedimento, e parece também seria possível colocar a parte no âmbito da distrição da prestação de um depoimento pessoal. E aqui chegamos agora, já vou me alongando em demasia, chegamos à sentença arbitral, que exige uma série de requisitos para a sua perfeição formal. São vários e eu me permito a ler. Porque eles não correspondem, é interessante isso, não correspondem às hipóteses de vedação da homologação da sentença arbitral estrangeira. Os requisitos da sentença arbitral se extraem de maneira negativa. O artigo 32 diz: é nula a sentença arbitral, se for nulo o compromisso. Emanou de quem não poderia ser árbitro, não contiver os requisitos do artigo 26 desta lei, for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, não decidir todo o litígio submetido à arbitragem, comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão, corrupção passiva, proferida fora do prazo e forem desrespeitados os princípios de que cuida o artigo 21. Esse artigo 21 diz que a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes da Convenção da Arbitragem, que poderá reportar-se às regras do órgão arbitral. Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Seriam esses, praticamente, então, tais princípios. Verifique-se aqui que nós temos como correspondente no Código de Processo Civil o elenco do artigo 485, que diz: a sentença será rescindível naquelas 11 hipóteses, agora são 12 hipóteses ali estabelecidas. Isto que nós vemos aqui, este elenco, permite que a sentença seja anulada. E a anulação dessa sentença se obtém através da propositura de uma ação de nulidade prevista no artigo 33, que tem um prazo bastante exíguo, ou seja, prazo decadencial de 90 dias. E é interessante que algumas das hipóteses que são fundamentais e básicas para a rescisão de decisões judiciais transitadas em julgado não existem aqui. Documento novo, por exemplo, o erro de fato não aparece aqui. Aqui nós temos vícios, por exemplo, extra petita, vícios infra petita e assim por diante. Mas várias hipóteses que mereceriam uma apreciação, pelo menos constar deste elenco, que a doutrina sustenta, que é um números clausus, ou seja, que não permite ampliação, estão fora. E há pouco, no início, eu disse que não se pensou na possibilidade de se utilizar da arbitragem como instrumento de fraude. E aqui nós não temos uma hipótese em que se possa anular isso. Dirão, mas como utilizar a arbitragem como instrumento de fraude? Suponham vocês que determinadas empresas, uma delas está numa situação muito difícil, tem inúmeros credores, e celebra com a outra empresa um compromisso arbitral, de onde advém uma condenação desta empresa, dessa empresa devedora, e surge um título executivo judicial sem qualquer fundamento no direito material. Fraude pura, como está acontecendo agora, por exemplo, na Justiça do Trabalho, onde qualquer credor queira se livrar, ou pelo menos salvar parte do seu patrimônio, consegue, através de um, como se diz na gíria, laranja, né?
uma reclamação trabalhista que não é contestada e aparece um crédito privilegiadíssimo que se antepõe àqueles créditos legítimos dos demais credores. Embora eu acredite que isso não tenha ocorrido ainda na arbitragem, nada impede que isso venha ocorrer. E como atacar este crédito, este título executivo judicial? Deveria constar aqui a possibilidade do terceiro também ingressar para impedir ou para anular essa mesma sentença arbitral, que seria lesiva aos seus interesses. Dir-se-á, mas o terceiro é interessado meramente de fato, que ele é credor do devedor comum, mas isso será basicamente prejudicado, sem meios, por enquanto, pela Lei 9.307, de afastar de si esse prejuízo. Então é necessário que se abra oportunidade para o terceiro se defender, porque é exatamente no plano da execução onde se campeiam as formas de fraude mais significativas e mais eficazes, porque é um processo onde não se permite a execução, ou melhor, o questionamento do próprio título, salvo com base em embargos para os quais está legitimado apenas a parte devedora. Portanto, é importante repensar isto tudo sob a ótica dos terceiros prejudicados. Esta sentença, vamos reconhecer, ou melhor, só pode ser atacada no plano judicial. Não voltará mais para o próprio hábito, não existe essa possibilidade. A ação é proposta perante a jurisdição estatal e ela vai provocar a rescisão. Recursos não existem na arbitragem, como todos sabem. O único recurso seria o dos embargos declaratórios, em caso de omissão, em caso de contrariedade, caso de obscuridade da sentença. 5 dias depois disso, está encerrado o ciclo e somente o juiz estatal, através daquela ação ajuizada no prazo de 90 dias, prazo decadencial, poderá atender essas deficiências. Evidentemente, o erro, de fato, não transitará em julgado, não se tornará, portanto, imutável nesse particular a sentença. E chegamos agora para encerrar definitivamente a homologação da sentença estrangeira, sentença arbitral estrangeira. E, como eu disse antes, as hipóteses negativas de homologação não correspondem às hipóteses de nulidade da sentença. Então, algumas sentenças estrangeiras que aqui seriam nulas poderão ser homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, que é o competente, reparem bem, para homologar e incorporar ao ordenamento jurídico nacional uma sentença arbitral estrangeira, que, curiosamente, é aquela que vier a ser prolatada fora do território nacional. O artigo 34 diz com todas as letras: considera-se sentença arbitral estrangeira que tenha sido proferida fora do território nacional. Além das exigências de ordem formal, somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira quando o réu demonstrar que as partes na convenção de arbitragem eram incapazes. Convenção de arbitragem não era válida segundo a lei a qual as partes a submeteram. Não foi notificado, o réu não foi notificado da designação do árbitro. A sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. A instituição de arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral, cláusula compromissória. Sentença arbitral não se tem ainda tornado obrigatória para as partes. E o que é mais importante, toda sentença estrangeira, judicial ou extrajudicial, somente seria homologada, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no caso de, ou seja, não seria homologado no caso de ofensa
à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional. Aqui, no artigo 39, está dito apenas que ela não será homologada se a decisão ofender a ordem pública nacional. Será que ficaram de fora os bons costumes e a soberania nacional? Tem para mim que não. Nesse particular, a homologação da sentença estrangeira terá de se reportar necessariamente às regras pré-existentes para a homologação da sentença estrangeira judicial, além destas específicas que lhe são pertinentes. Bem, já é hora de terminar. Tentei dar aqui uma visão panorâmica do fenômeno da arbitragem perante a legislação nacional. Essa arbitragem que, me parece, paulatinamente vai ganhando foros de cidadania na praxis forense. E eu acredito que, em pouco tempo, ela poderá representar um grande avanço na solução de conflitos que, até hoje, ficam submetidos à demora e à ineficiência dos órgãos estatais, que não são responsáveis por isso, mas pagam o preço de uma estrutura obsoleta do Poder Judiciário Nacional. Muito obrigado pela atenção. Bom, eu vou começar a responder uma delas que chegou agora, do presidente, tem prioridade, né? A respeito dos embargos na execução da sentença arbitral. Esses embargos estão submetidos à mesma disciplina, ao regime dos embargos comuns, que são regrados no artigo 741 do Código de Processo Civil. Então, tem aquelas hipóteses específicas, as formas pelas quais o devedor poderá embargar a execução. Haveria a possibilidade, inclusive, de se arguir, nos termos do artigo 741, a nulidade da notificação para a arbitragem. Eu assino o compromisso, mas não compareço, porque não fui notificado no momento. Então, nós teríamos aqui aquilo que os autores antigos chamavam de querela nullitatis insanabilis. E não é nenhuma hipótese de desconstituição do título. É uma hipótese de inexistência da própria decisão judicial, ou ineficácia da decisão arbitral, melhor dizendo. Porque se eu não fui intimado, não fui notificado para a arbitragem, ou fui nulamente notificado, e essa arbitragem correu a minha revelia, na doutrina processual sustenta-se que não existiu o processo. Eu não entendo assim. Me parece que o processo existiu, mas não foi eficaz em relação à outra parte. Mas, de qualquer forma, tem-se entendido que isso aí é matéria que se pode arguir a qualquer tempo, porque as ações declaratórias são imprescritíveis. Fora desta questão, todas as demais matérias previstas no artigo 741 dizem respeito a questões supervenientes à prolatação da sentença arbitral. Então, posterior ilegitimidade, falta de interesse processual, extinção do direito material a ser satisfeito através da execução, excesso de execução e outros. Portanto, são matérias supervenientes que ficarão adstritas à disciplina do Código de Processo Civil. Execução e cautelares são matérias defesas ao árbitro. Toda vez que tiver ele com necessidade de tomar providências que ultrapasse a mera declaração lato sensu de direito, terá ele de recorrer ao juiz estatal. Houve outorga daquilo que na jurisdição chama de nócio, conhecimento, para o juiz, para o árbitro, que é juiz privado, mas se reteve
para o juiz estatal o monopólio do uso legal da força no processo. Portanto, qualquer que seja a medida judicial, inclusive, por exemplo, a constrição, melhor, imposição à testemunha de condução, a testemunha recalcitrante que não quer comparecer, ela será conduzida debaixo de vara. Isso também, no meu entendimento, deverá ser feito pelo juiz estatal, não pelo juiz singular. Agora, os embargos seguem o rito normal, permitindo uma série de opções por parte do devedor, que, se perder, inclusive, o prazo para embargar, poderá exercer a sua defesa através de ações autônomas de impugnação. Aqui no plano judicial é muito mais difícil isso ocorrer, mas pode acontecer. Professor Donaldo, o professor Contreras, em seu texto distribuído aqui aos presentes, tratando da experiência chilena em matéria arbitral, aborda o seguinte tema: qual seja os conflitos consistentes na nulidade do próprio contrato, incluída a nulidade da cláusula compromissória que ele contiver. Ou seja, quando se invoca a nulidade do próprio contrato por defeito de forma ou de fundo, o entendimento chileno é que a solução não pode ser arbitral, deve ser judicial, porque, segundo ele, ninguém pode ser absolutamente imparcial numa matéria que o interessa pessoalmente. Qual seria a sua visão, tendo em vista as disposições do direito brasileiro? Bem, no artigo 8º da Lei 1307, está expressamente previsto que a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato que estiver incerto, de tal sorte que a nulidade desse não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Portanto, se a cláusula compromissória se mantém viva, quem vai decidir sobre a validade do contrato seria o árbitro, por força da própria competência. Então, parece que a solução brasileira é diferente da chilena. Professor, eu gostaria de saber o seguinte: sobre a área de seguros em específico. Existem contratos de seguros, apólices independentes, existem programas de seguros onde englobam diversas apólices. Como ficaria, como seria a sua orientação a respeito da cláusula arbitral dentro de contrato e de programas também? Eles podem ter algumas características um pouco diferentes. Então, uma coisa genérica para o produto. Eu gostaria que me explicasse a especificidade dos programas. Na parte de uma apólice de seguro, você pode ter alguma diferença com o segurador, né? Tá certo? Inclusive com o ressegurador. Dentro de uma apólice, com um clausulado, ele pode ter alguma cláusula específica de um juízo arbitral. É isso que eu queria dizer. Em relação ao segurado? Ao segurado frente ao segurador. Que o segurado propõe alguma coisa ao segurador. O segurador, principalmente na parte de responsabilidade. O segurador propõe alguma coisa ao segurador. O segurador nega, ele fala, não aceita essa responsabilidade. Eu digo especificamente na casa de responsabilidade civil. Existem essas cláusulas, você poderia eventualmente botar uma comissão arbitral, seja lá o que for, ou um árbitro, ou indicar uma instituição especializada. Eu não sei bem como é isso, por isso que eu estou perguntando. Dentro de um programa de seguro, a coisa pode acontecer a mesma coisa. Já se estipula, se pré-estipula, quando houver uma divergência entre segurado e segurador, como é que isso será? Isso é perfeitamente possível. Só que terá de vir bem esclarecido em negrito ainda, porque a inserção de cláusula compromissória em contrato de adesão entrou em atrito com a defesa do consumidor, com a Lei 8.078. Então veio essa disciplina, dizendo que tem que ser convencionado de uma forma clara, precisa, legível, para que se possa ter a sua eficácia. Obrigatoriamente teria que indicar algum instituto? Não, a cláusula compromissória não. A cláusula compromissória se diferencia do compromisso nesse particular. Ela diz que, se houver conflitos futuros, serão decididos mediante compromisso. Então, o que acontece? Se devem ser decididos mediante compromisso arbitral, as partes se reúnem e celebram o compromisso.
Então é necessário que celebre esse compromisso. Aí, celebrado o compromisso, as partes decidem quais são os árbitros, quais serão. Aí eles são livres para isso. Mas enquanto só tem a cláusula compromissória, se uma das partes não quiser celebrar o compromisso, existe uma ação especial no artigo 7º da Lei 9.307, chama ação de instituição de arbitragem, de juízo arbitral. Então entra-se com isso. Agora, num contrato de massa, como é um contrato de seguros, deve ser bem difícil se realizar toda hora um compromisso arbitral. E entre seguradora e resseguradora? Porque muitas vezes porque tem a parte do segurador, você faz uma apólice, o segurador que assina a apólice. Agora, nessa parte do ressegurador, o ressegurador seguirá a mesma coisa? Sim, veja bem. Ele tem que ter a assinatura dele também, não sei. Se ele assume em parte a responsabilidade, precisa verificar. Aí, no caso do seguro, nós temos praticamente como o caso da evicção. Né? Quer dizer, eu perco, ou os dois teriam. Esse detalhe específico eu conheço. Professor, os contratos de resseguro, que é uma prática internacional, já existe previamente a cláusula de arbitragem. Já está deliberado e as partes já se comprometem com antecedência que, havendo algum problema, alguma questão, ela será dirimida prioritariamente através do Tribunal de Arbitragem. Isso é uma prática comum no exterior. Agora, como nós temos aqui o seguro monopolizado, o monopólio de seguro, a prática de arbitragem é conhecida no Brasil. Mas vai haver, está vendo aqui no monopólio livre, e os resseguradores que estão no país já estão trazendo modelos de contrato de seguro, inserindo cláusula de arbitragem. E quando é feito através de contrato e não através do seguro facultativo, que é uma especificidade. Então, eu tenho a impressão que consta que, pelo menos na Inglaterra, já é tradição resolver através de arbitragem. Em outros países não é muito tradicional e nem sempre as partes estabelecem arbitragem no contrato de seguro. Mas, entre a seguradora e a resseguradora. Entre segurador e ressegurador. Mas eu acho agora, o contrato de seguro propriamente dita é desconhecido, não se utiliza mesmo. Eu acho que nada impede. Eu praticamente não vou falar que eu não vi nenhum, porque eu até já vi, mas enfim, alguma coisa parecia semelhante. Mas era exatamente esse aspecto. Eu acho que nada impede que se estabeleça. Né? São direitos disponíveis, tudo mais. Pois não, doutor? Acho que nesse caso específico, se trata no momento do contrato de adesão, se aplicaria, então, como o professor falou, o artigo 4º, parágrafo 2º, que tem regras específicas para cláusulas compromissórias inseridas no contrato de adesão. Isto é, a cláusula compromissória é válida se o aderente toma a iniciativa da arbitragem, ou se a cláusula compromissória está inserida no documento anexo ao contrato principal com a aceitação do aderente, ou se a cláusula compromissória inserida no contrato principal está em negrito e rubricada válido. Só nessas condições a cláusula compromissória seria válida. Então, eu acho que nesse tipo de contrato de seguro teria que tomar esse tipo de precaução, para que depois não se arma a nulidade da cláusula compromissória. Tem dispositivo expresso, realmente. Conhece, decora até o texto. Professor, você tem visto que uma das coisas que as partes procuram através da arbitragem é a celeridade. Quanto tempo leva o Supremo Tribunal Federal para homologar uma sentença estrangeira? Eu não posso lhe dizer isso, viu? Porque é tão imprevisível. Conforme, se houver realmente impugnação... Entre 1 mês e 6 anos. Se houver impugnação, vai longe, viu? Eu assisti a um julgamento aí de uma questão semelhante, só o julgamento levou praticamente 4 horas, viu? Cada um dos ministros quis dar o seu voto, todos concordando, viu? Todos concordando com a tese do relator, né? Cada um falava, acrescentava mais alguma coisa, mas era absolutamente inócuo aquilo, mas já está. Era só concordar, homologar, acabou, né? Agora, se houver um processo, né? O juiz de delibação é um processo. Tem manifestação do réu, tem tudo. Tudo pode acontecer nisso.
Só não acredito que não haja necessidade normalmente de provas, né? Mas até essa pode acontecer. Realmente é muito difícil obter qualquer coisa com celeridade no Supremo Tribunal Federal. Até mesmo as ADIMs, né, estão paradas todas. Né? Quem conseguiu uma liminar no ADIM ganhou praticamente. Né? Vai levar 5, 6 anos para ser julgado isso. Né? Então essa celeridade é só aqui dentro. Né? Mas é rápido aqui. Mas rápido por uma razão simples que não tem recurso. Né? É o que nós não entendemos, que o que atrasa a prestação jurisdicional no Brasil são os recursos. Né? Nós temos aproximadamente 11 ou 12 formas de impugnação das decisões judiciais, né? Contando os recursos e as ações autônomas. Né? Inclusive o mandado de segurança, que também toma, às vezes, essa feição. Né? E havendo também uma cláusula de arbitragem no contrato, se uma das partes se recusa a se submeter à arbitragem, a outra deve recorrer ao judiciário? Tem de recorrer ao judiciário. No artigo 7º está prevista a ação de instituição de juízo arbitral. E a sentença vale como o compromisso. Existe um prazo para que o juiz tome uma decisão? Não, também não. O juiz sempre tem prazo, né? Não esqueça, o juiz sempre tem prazo. Ele tem 10 dias para prolatar a sentença, finda a instrução probatória. Mas os prazos para os juízes são prazos impróprios, né? Ou seja, prazos que, uma vez desbordados, não acarretam nenhuma consequência. Prazo próprio só tem um advogado, né? E se perder, está perdido. Se a próxima comissão for plena, quer dizer, ela se postar uma instituição de arbitragem, seria necessária a aplicação do artigo 7º? Não poderia a própria instituição, no caso, por exemplo, a CCI, designar, por exemplo, Este caso específico está sob júdice. A 5ª Câmara do Tribunal de Justiça decidiu que não havia necessidade de celebrar um compromisso. Mas a parte recorreu foi para o STJ. Então, está dependendo. O STJ tem uma decisão um pouco mais antiga, no sentido de que, em se tratando de contrato internacional, a cláusula compromissória é suficiente para estabelecer a arbitragem. Mas aí invoca a lex mercatoria e uma série de aspectos. Inclusive, como eu disse antes, essa Convenção de Genebra de 1923, que a parte contrária nesta ação sustenta ter sido revogada pelo Tratado de Nova York. Ainda não, né? Está em vias de fazê-lo.